Meu filho vendeu meu carro e minhas joias sem minha permissão. A senhora está velha, não precisa mais disso. Ele disse. Eu sorri e disse. Verdade. Então não preciso dessa casa também. Vou para um asilo. Eu sorri, mas era um sorriso que não alcançava meus olhos. Um sorriso forjado no choque e na dor. Verdade, meu filho, eu disse, minha voz surpreendentemente calma. Se estou velha demais para um carro e para minhas joias, então também não preciso mais desta casa. Vou para um asilo. A expressão de triunfo no rosto de Paulo vacilou por um segundo, substituída por uma breve confusão, antes que ele a descartasse com um dar de ombros, como se minhas palavras não tivessem peso. Mal sabia ele que naquele exato momento, algo dentro de mim havia se quebrado de forma irrevogável. Me chamo Aline e hoje tenho 70 anos. Olhando para trás, a maior jornada da minha vida não foi acumular patrimônio ou viajar pelo mundo, mas sim a jornada para me tornar mãe. Desde jovem, eu sonhava em ter um filho, em sentir uma vida crescendo dentro de mim. Mas a vida, por vezes, tem seus próprios planos. Tive alguns amores, homens bons com quem tentei construir esse sonho. Mas meu corpo se recusava a cooperar. Cada mês era uma nova decepção, um lembrete silencioso do que me faltava. Aos 40 anos, eu era uma mulher bem-sucedida, com uma carreira sólida e um patrimônio que me garantiria uma aposentadoria tranquila. Mas o vazio persistia. O relógio biológico, que antes sussurrava, agora gritava em meus ouvidos. Foi quando decidi que não esperaria mais por um milagre. Eu criaria o meu próprio. Diante de mim, havia 2 caminhos. A adoção, um ato nobre, ou um tratamento de fertilização, uma aposta cara e incerta. Pela primeira vez na vida, eu tinha os recursos para tentar a segunda opção. Coloquei todas as minhas economias e esperanças naquele procedimento. Encontrei um doador anônimo e, em um laboratório, a ciência me deu o que a natureza havia negado. Um óvulo meu foi fecundado. A gravidez seria de risco, os médicos me alertaram. Uma mulher de 40 anos gerando o primeiro filho era uma batalha contra as estatísticas. Mas eu estava pronta. Eu era saudável, ativa, corria todas as manhãs e nadava nos finais de semana. Meu corpo era forte e minha vontade era inabalável. O tratamento foi um sucesso. Quando vi as 2 listras no teste de gravidez, chorei por horas, de alívio e pura felicidade. 9 meses depois, Paulo nasceu. Segurá-lo em meus braços pela primeira vez foi como encontrar uma peça de mim mesma que eu nem sabia que estava perdida. Ele era perfeito. Eu o amei com uma força que me consumia, um amor incondicional e avassalador. Jurei a mim mesma que faria de tudo para vê-lo feliz, para que ele nunca sentisse falta de nada. E foi aí, acredito eu, que meu maior erro começou a tomar forma. Os anos passaram voando. Fui uma mãe presente, amorosa, sempre pronta com um abraço ou uma palavra de conforto. O problema é que eu raramente estava pronta com um não. Se Paulo tirava notas baixas na escola, eu o consolava com um presente, dizendo que da próxima vez ele se sairia melhor. Se ele fazia uma birra por um brinquedo, eu cedia para ver seu sorriso voltar. Eu queria apagar qualquer vestígio de tristeza de sua vida, sem perceber que estava apagando também as lições que a tristeza ensina. Ele cresceu e se tornou um jovem rebelde, acostumado a ter o mundo girando ao seu redor. Um simples não da minha parte era o suficiente para azedar seu humor por um dia inteiro, e para evitar o conflito, para manter a paz em nossa casa, eu simplesmente fazia suas vontades. Ele se formou na faculdade, mas com muita dificuldade. Levou quase o dobro do tempo normal para conseguir o diploma, porque o esforço de estudar o entediava. Ele começou a trabalhar, mas nunca parava em um emprego. Pulava de um para o outro, sempre reclamando do chefe, das regras, do salário. Nunca construiu uma carreira. A preocupação com seu futuro era uma sombra constante em meu coração. Eu já estava com 70 anos. Minhas energias não eram as mesmas. Eu não estaria aqui para sempre para socorrê-lo. Então, o impensável aconteceu.
Eu tinha um carro simples, que usava pouco. Como minhas atividades eram todas perto de casa, eu preferia ir a pé. Infelizmente, em um momento de ingenuidade anos atrás, comprei o carro e o coloquei no nome de Paulo, pensando em facilitar as coisas para ele no futuro. Um dia, voltei da minha caminhada matinal e o carro não estava na garagem. Achei que Paulo o tivesse pego emprestado, embora ele tivesse seu próprio carro. Um que eu tinha comprado para ele, claro. Horas depois, ele chegou em casa, não com o meu carro, mas com um veículo de luxo, grande e brilhante, que parecia deslocado em nossa garagem simples. Meu estômago gelou. Paulo, que carro é esse? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele sorriu, orgulhoso. Gostou, mãe? É o meu sonho de consumo. Vendi o meu e aquele seu para dar de entrada. Fiquei em choque. O ar me faltou. Você o quê? Você não podia ter feito isso. Aquele carro era meu, Paulo. Você passou de todos os limites. Foi então que ele me olhou, não com arrependimento, mas com uma irritação fria. A senhora está velha, não precisa mais disso. Está fazendo muito drama. Além do mais, um dia isso tudo vai ser meu de qualquer maneira. Cada palavra foi uma facada no meu peito. Meu coração, que bateu por ele por 30 anos, pareceu se partir em 1000 pedaços. Mas o pior ainda estava por vir. Eu tinha uma noção do valor dos carros, e a conta não fechava. Os 2 veículos vendidos não pagariam por aquele luxo todo. De onde veio o resto do dinheiro, Paulo? Perguntei, a voz um sussurro trêmulo. Ele hesitou, desviando o olhar. Eu vendi algumas das suas joias, aquelas que a senhora nunca usa. Um grito mudo se formou na minha garganta. Corri para o meu quarto, tropeçando nos meus próprios pés. Abri a caixa de veludo na minha penteadeira. Estava quase vazia. Faltavam o colar de pérolas da minha mãe, os brincos que comprei na minha primeira viagem ao exterior, o anel que me dei de presente quando completei 40 anos. Peças que guardavam memórias, não apenas valor financeiro. Voltei para a sala, sentindo o chão sumir sob meus pés. Há quanto tempo você faz isso? Sussurrei. Ah, mãe, já faz um tempo, ele disse, com uma displicência cruel, pegando as chaves do carro novo. Preciso ir. Ele saiu, e o som do motor potente se afastando foi como o som da minha vida ruindo. Caí no sofá e chorei. Chorei pela traição, pelo desrespeito, mas acima de tudo, chorei pelo fracasso. Onde eu errei tanto? Onde perdi o meu menino e ganhei aquele estranho egoísta? Por dias, vaguei pela casa como um fantasma, a dor me consumindo. Eu era uma mãe de 70 anos e não sabia como disciplinar um homem de 30. Procurei respostas em livros, na internet, em minha própria alma atormentada. E no fim, em meio ao desespero, uma clareza fria e afiada tomou conta de mim. A dor deu lugar a uma decisão radical. O choro secou, e em seu lugar nasceu uma frieza que eu não sabia que possuía. A dor ainda estava lá, um buraco em meu peito, mas agora ela era combustível. Eu não ia mais ser a vítima na minha própria casa. Se Paulo me via apenas como uma velha senil, eu usaria essa imagem a meu favor. Ele achava que tinha me tirado tudo? Ele estava enganado. Ele tinha tirado apenas coisas. Eu ainda tinha minha mente, minha dignidade e, o mais importante, o poder de decidir sobre minha própria vida. A decisão radical que tomei naquelas noites de insônia foi a de quebrar o ciclo. Para ele aprender a voar, ele precisava sentir a queda. Na manhã seguinte, agi com uma determinação que surpreendeu até a mim mesma. Abri o computador e pesquisei por melhores casas de repouso. Não procurei por asilos sombrios e deprimentes, mas por lugares que pareciam mais um clube de férias para a terceira idade. Lugares com jardins, atividades, piscinas e, acima de tudo, residentes com sorrisos nos rostos. Marquei 3 visitas para aquela semana. Em seguida, liguei para um corretor de imóveis, um homem de confiança que já havia me ajudado no passado. Quando ele chegou e eu disse que queria vender a casa, ele me olhou com espanto. Aline,
Tem certeza? Esta casa é a sua vida. As memórias não moram nas paredes, moram em nós. Respondi, minha voz firme. E algumas memórias, descobri recentemente, precisam ser deixadas para trás. Quero uma venda rápida, não estou preocupada em conseguir o preço máximo. O passo seguinte foi o mais doloroso. Fui até o meu quarto e peguei o que restou das minhas joias. Cada peça que Paulo não havia levado tinha uma história. O broche que usei no meu casamento, a pulseira de prata que meu pai me deu, levei-as a um joalheiro de confiança. Vender aquelas peças foi como vender pedaços da minha história, mas era necessário. O dinheiro da venda, somado ao valor que eu receberia pela casa, seria minha garantia. Seria o fundo que me permitiria viver com dignidade, sem depender de ninguém, muito menos do filho que me traiu. Depositei tudo em uma nova conta poupança, em um banco diferente, uma conta que só eu conhecia. Era o meu recomeço financeiro. As visitas às casas de repouso foram esclarecedoras. A terceira que visitei era perfeita. Chamava-se Recanto das Flores. Tinha um jardim imenso e bem cuidado, uma biblioteca aconchegante e uma piscina aquecida onde senhoras da minha idade faziam hidroginástica, assim como eu. Conversei com alguns moradores e eles pareciam genuinamente felizes. Contavam sobre as noites de cinema, as aulas de pintura e os passeios. A diretora era uma mulher gentil que me mostrou um quarto adorável, com uma janela grande que dava para o jardim. Naquele momento, eu soube que ali seria meu novo lar. Dei entrada na papelada. Paulo não notou nada. Estava ocupado demais desfilando com seu carro novo, saindo com os amigos, vivendo a vida de luxo que ele acreditava merecer. Ele mal parava em casa. A placa de vende-se foi colocada na frente da casa em uma terça-feira. Na quarta à noite, ele chegou em casa furioso, a placa na mão, arrancada da grama. Que brincadeira é essa, mãe? Ele gritou, jogando a placa no chão da sala. Você ficou louca? Você não pode vender a casa. Eu estava sentada no sofá, lendo um livro, esperando por aquele momento. Fechei o livro calmamente e o coloquei ao meu lado. Por que não, Paulo? A casa está no meu nome. Porque eu moro aqui. Esta é a minha casa também. Ele esbravejou, o rosto vermelho de raiva. Eu o encarei, deixando o silêncio pairar por um instante antes de dar o golpe final. Usei as palavras dele, as mesmas que ele usou para me ferir como um espelho. Paulo, pense bem, a senhora está velha. Eu disse, imitando seu tom de desdém. Uma mulher de 70 anos, sozinha, nesta casa enorme. Eu não preciso mais disso. Lugar de gente velha é no asilo. A raiva no rosto dele se desfez, dando lugar a um choque absoluto. Ele ficou sem palavras, a boca entreaberta, como se não pudesse processar o que estava ouvindo. Quando a raiva não funcionou, ele mudou de tática, apelando para o lado sentimental. Sua voz ficou mansa, quase infantil. Mãe, asilo? A senhora não pode fazer isso. Eu vou sentir sua falta. Como é que eu vou me virar? Meu emprego não paga o suficiente para eu alugar um lugar decente. Essa parte foi difícil. Ver meu filho, o bebê que criei, parecer tão vulnerável, despertou o instinto materno que eu lutei tanto para suprimir. Meu coração se apertou. Mas eu respirei fundo e me mantive firme. Aquela vulnerabilidade era a raiz do problema. Era hora de ele se tornar um homem. Paulo, você é um homem de 30 anos. Você vai conseguir se virar, como todos os homens da sua idade fazem. E um asilo não é uma prisão. Você poderá me visitar sempre que quiser. Eu disse, minha voz suave, mas inflexível. A venda da casa foi concluída 2 semanas depois. No dia da mudança, a atmosfera era pesada. Paulo mal falou comigo. Ele me observava com um misto de ressentimento e pânico enquanto eu encaixotava minhas roupas, meus livros e minhas fotos. Ele não me ajudou. Apenas ficou ali, parado, como uma estátua da sua própria derrota. Quando o pequeno caminhão de mudanças parou em frente ao Recanto das Flores, senti uma onda de alívio. Meus novos vizinhos me cumprimentaram com sorrisos.
A diretora me ajudou a levar minhas caixas para o quarto. Quando fechei a porta, deixando o mundo lá fora, respirei fundo o ar limpo e tranquilo do meu novo espaço. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti em paz. Eu me senti em casa. Para Paulo, no entanto, o pesadelo estava apenas começando. Sem o meu apoio financeiro, ele teve que enfrentar a realidade. Ele se mudou para um kitnet minúsculo. O carro de luxo, com seu seguro e manutenção caríssimos, tornou-se um fardo insustentável. Em menos de 2 meses, ele teve que vendê-lo por uma fração do que pagou, comprando um carro popular velho para não perder o emprego. Os luxos, as festas, os amigos interesseiros, tudo desapareceu. Da noite para o dia, a vida fácil que ele sempre conheceu havia acabado. A dificuldade, que eu o poupei por toda a vida, bateu à sua porta com força, e daquela dificuldade, um novo homem precisaria ser lapidado, ou ele seria esmagado. Minha vida no Recanto das Flores era tranquila. Tinha minhas aulas de hidroginástica, meus livros, novas amizades. Havia uma paz que eu não sentia há anos, mas meu coração de mãe se perguntava por Paulo. No começo ele não me visitava. Imagino que o orgulho e a raiva o mantiveram longe. Depois de uns 2 meses, ele apareceu. Estava mais magro, com olheiras profundas. Sentou-se na poltrona do meu quarto e mal me olhou nos olhos. Reclamou do kitnet, do chefe, da vida. Eu apenas ouvi, sem oferecer soluções ou dinheiro. Ofereci um copo d'água e um ouvido atento. Ele foi embora tão amargo quanto chegou. Essas visitas se tornaram um ritual mensal. Lentas, muito lentamente, o tom delas começou a mudar. Ele parou de apenas reclamar e começou a contar pequenas vitórias. Um elogio que recebeu no trabalho, uma maneira que encontrou de economizar no mercado. Eu via, a cada visita, uma camada daquele menino mimado sendo raspada, revelando um homem por baixo. A dificuldade era a ferramenta que o lapidava. Sem a minha fortuna para amortecer suas quedas, ele foi forçado a aprender a se equilibrar, a trabalhar duro não por luxo, mas por necessidade. A ter responsabilidade não porque eu pedia, mas porque o aluguel vencia. 4 anos se passaram assim. 4 anos de visitas, de conversas que foram se tornando mais longas, mais sinceras. Paulo já não era o mesmo. Ele havia sido promovido 2 vezes na mesma empresa. Ele trocou o kitnet por um apartamento pequeno, mas decente. Ele falava sobre o futuro, sobre planos, sobre carreira. A atitude de menino deu lugar a uma seriedade que o tornava mais atraente, mais homem. E como resultado, as mulheres começaram a se interessar por ele de uma forma diferente. Não pelo carro que ele dirigia, mas pelo homem que ele estava se tornando. Em uma tarde de domingo, ele veio me visitar. Havia algo diferente em seu olhar. "Mãe", ele começou, a voz embargada. Eu preciso dizer uma coisa. Não há um dia que eu não pense no que eu fiz. Vender seu carro, suas joias, as palavras que eu te disse. Foi a coisa mais horrível que eu já fiz na vida. Eu era um monstro, um egoísta. E eu me sinto tão triste, tão envergonhado. Lágrimas brotaram em seus olhos, e nos meus também. Eram as lágrimas que eu esperei por anos, não por vingança, mas por cura. Eu peguei a mão dele, a mesma mãozinha que segurei quando ele deu os primeiros passos. "Eu te perdoo, meu filho", eu disse, e as palavras saíram do fundo da minha alma. "Eu te perdoo." Naquele momento, todo o peso do passado se dissipou entre nós. Alguns meses depois, ele veio me visitar novamente, mas desta vez não estava sozinho. Ao seu lado estava Flávia, uma moça de sorriso doce e olhar gentil. Ele a apresentou como sua namorada. E então, ele me deu a notícia, o rosto brilhando de felicidade. "Mãe, a Flávia está grávida. Nós vamos nos casar. A senhora vai ser avó." Meu coração transbordou de alegria. Eles se casaram em uma cerimônia simples e bonita. Eu vi meu filho no altar, um homem de verdade, olhando para sua esposa com um amor e um respeito
que eu temi que ele nunca fosse capaz de sentir. Vi a forma como ele cuidava de Flávia durante a gravidez e, mais tarde, como ele segurava sua filhinha nos braços. Ele era um bom pai, um bom marido. Um dia, cerca de 1 ano após o nascimento da minha neta, a pequena Luísa, Paulo e Flávia vieram me visitar. Depois de brincarmos com a bebê, Paulo ficou sério e me olhou nos olhos. Mãe, eu e a Flávia conversamos muito, e nós queríamos te fazer um pedido. Flávia sorriu e segurou minha outra mão. É verdade, Dona Aline. Nós te amamos muito. Mãe, por que a senhora não vai morar conosco? Paulo perguntou, a voz cheia de uma esperança genuína. Eu ganho bem agora. Temos um quarto de hóspedes sobrando. A Luísa ia adorar ter a avó por perto. Achei o pedido tão meigo. Uma parte de mim ficou com medo de que, se eu voltasse, ele pudesse regredir. Mas ao olhar para o rosto dele, eu soube que aquele medo era apenas um fantasma do passado. Eu não consegui recusar. Mudar-me para a casa deles foi a melhor decisão que tomei. O medo que eu sentia desapareceu completamente nas primeiras semanas. Paulo nunca, nem por um segundo, me tratou como um fardo ou uma fonte de dinheiro. Toda a minha aposentadoria, o dinheiro que vinha da minha poupança, era só meu. Eu usava para meus remédios, minhas aulas e para comprar mimos para minha neta. A cada mês, eu juntava uma parte do dinheiro em uma nova poupança, desta vez para o futuro de Luísa. De vez em quando, por puro hábito, eu olhava o extrato da minha conta principal, aquela que guardava o dinheiro da venda da casa. O saldo estava sempre lá, intacto, crescendo com os juros. Paulo nunca tocou em 1 centavo. Aquela era a prova final. A prova de que a lição dura que eu precisei ensinar havia funcionado. Meu filho tinha, enfim, mudado. Hoje, sou uma mulher de quase 80 anos, realizada. Acordo com os risos da minha neta. Ajudo minha nora na cozinha. E vejo meu filho chegar do trabalho todos os dias, cansado, mas feliz. Um homem honrado que construiu sua própria vida. A vingança que planejei naquele dia de desespero não foi uma vingança de ódio, mas uma vingança de amor. Um amor duro. Um amor que precisou destruir para depois reconstruir. E o resultado não foi apenas a superação. Foi a colheita de uma felicidade verdadeira, plantada nas terras áridas da dor, mas que floresceu e deu os frutos mais doces que eu poderia imaginar.